Olá, alunos, boa noite. Vamos iniciar hoje a nossa semana, né, da aula de Língua Brasileira de Sinais, Libras. Nós estamos na nossa sexta semana, né, da disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E hoje a gente vai então para a nossa sexta aula. Como a gente já vem conversando nas aulas anteriores, a Libras, ela não é uma língua universal, né? Ela é Cada país tem a sua língua, então no Brasil a gente chama de Libras, porque é a língua de sinais do Brasil, né? A língua brasileira de sinais. A gente não fala linguagem, a gente fala língua, né? Antigamente a literatura trazia como linguagem, mas hoje ela é língua. Outro ponto importante que a gente sempre fala é que uma língua visoespacial. Então, ela não é oral auditiva, ela não depende da minha fala, né? E nem do meu ouvido, da minha audição para se comunicar. Então, veja bem, é boa, né? Sai lá da minha boca, boa noite, né? Nós vamos, começar a nossa aula de Libras. Então, é uma língua visoespacial, ela precisa da nossa visão para que a gente possa compreender. Então, a Libras hoje a gente vai falar um pouco sobre a sintaxe. O que é essa sintaxe da Libras, né? Para a linguística, a sintaxe é a área que se ocupa do estudo das funções das palavras nas frases, ou seja, como que as frases são organizadas. Então, nas línguas de sinais, essa organização das frases, elas se dão de maneira espacial, ou seja, do como que a gente consegue sinalizar na Libras e que é aceito. É diferente do português em algumas situações. Então, a sintaxe seria o estudo das frases, né? No português, geralmente, a gente tem um pronome, depois tem o verbo, né? Então, por exemplo, eu gosto de estudar, né? No português, eu, pronome, gosto, verbo, de, preposição, estudar, verbo. Então, essa sequência das frases, a gente fala que é o estudo da sintaxe. Eu não posso dizer gostar, eu, estudar de, no português, digamos, né? Então, essa sequência correta das frases que tem um sentido, a gente chama de sintaxe no sentido da linguística que se estuda as línguas, né? Então, na Libras, a gente fala que a gente tem uma ordem básica das frases na Libras. O que é essa ordem básica? É aquilo que, gramaticalmente falando, é o básico para que a gente possa estruturar uma frase em língua de sinais. Entretanto, existem outros tipos de ordens de frases que são admitidas na Libras. Por isso que quando a gente vai estudar mais afinco a área da linguística voltada para as línguas de sinais e voltadas para o português, a gente vai perceber que as línguas orais auditivas, na maioria delas, assim como o português, espanhol, inglês, eles têm uma linearidade. O que seria essa linearidade? O verbo, o sujeito, o pronome, as classes gramaticais, elas seguem uma sequência. Então, igual eu falei para vocês, eu gosto de estudar. Eu não posso dizer estudar, gosto eu de. Está incorreto no português, né? Então, a gente fala que é linear. Eu, ou seja, vem lá o pronome, gosto, vem o verbo, de, a preposição, estudar, o verbo. Então, tem que ter uma sequência, uma linearidade. Eu não posso ficar pulando, colocando lá o verbo primeiro, depois a preposição, enfim. Há uma sequência lógica para isso. Nas línguas de sinais, a gente fala que há simultaneidade. Existem algumas frases que são admitidas na Libras, e é isso que a gente vai ver um pouco mais agora, que a gente fala que é de foco, de tópico, né? Que é as ordens que são admitidas nas línguas de sinais. Então, veja só, a ordem básica, ela é SVO, sujeito, verbo, objeto. A ordem básica, que também a gente chama na língua de sinais como ordem canônica, a ordem básica. Então, veja só, se eu for interpretar, olha lá embaixo, a gente tem ali a figura, né, que a moça está fazendo a interpretação. Embaixo você tem um arroba ali, ele ou ela gosta de futebol. Por que esse arroba? A gente fala que é
a glossa, né? Como a gente geralmente na Libras a gente faz as glossas, que seriam as escritas ali do português, enfim, aquilo que está sendo interpretado. Quando tem esse arroba, é que eu não vou interpretar o gênero. Lembra que eu já falei para vocês? Se for ela, mulher, se for homem, se for ele, no caso, né? Daí a gente faz o sinal de homem. Então, por exemplo, sinal de P, ó, configuração de mão em P, no meu espaço neutro. Esse sinal de professor, mas se eu quero especificar que é um gênero feminino, professora, o gênero masculino, professor, então o gênero na língua de sinais se dá pelo sinal de homem e pelo sinal de mulher. Aí quando tem esse arroba, significa que é o sinal sem especificação de gênero, ok? Então eu não vou especificar o gênero por meio do sinal de mulher ou sinal de homem, tá? Então em alguns casos vocês vão encontrar na literatura esse arroba, que significa que na hora da interpretação não está especificando qual que é o gênero. Então olha só, ele ou ela é um sinal deítico que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então é o meu dedo indicador, ele ou ela. Gosta, o verbo gostar são os dedos fechados no meu peito. Gosta, né? Movimento circular. Gosta de quê? De futebol. Futebol são os dois dedos, polegar para cima. E é o movimento de ir e volta, ó. Futebol. Então, aqui é a ordem básica, ó. Sujeito, verbo, objeto. Ele gosta de futebol. Ordem básica. Sujeito, verbo, objeto. Ele gosta de futebol. Então, isso a gente fala que é a ordem básica para a língua brasileira de sinais. Ok, professora, mas na língua de sinais também é admitido outros tipos de ordem? Sim. A gente também tem uma outra ordem aqui que a gente fala que é OSV, que vem um objeto primeiro, depois vem o sujeito e depois vem o verbo. Esse OSV também é uma ordem admitida na língua brasileira de sinais. Vamos entender também como que é isso, né? Olha só, o dedo indicador e o dedo polegar formam a configuração de mão em L. À frente do meu rosto, no espaço neutro, o movimento de ir e vir, ó. Esse sinal aqui é o sinal de TV. TV. Sai do seu olho, vai para frente no seu espaço neutro, o movimento de ir e vir. TV. TV. Ela ou ele, né? Ela, a gente indica, ou ele. E agora, o sinal do verbo, que é assistir, configuração de mão em V. Vem do seu olho e vai para frente, ó. Lembrando que na aula anterior eu falei para vocês que o surdo ele vai olhar a localização. Então, eu não posso fazer a TV aqui, fazer ela lá e que ela olha para lá, sendo que a TV está aqui, né? Então, onde a gente assiste a TV? Aonde está a TV? Então, se eu estou sinalizando aqui a TV, ela assiste. Eu vou sinalizar no mesmo lugar, porque é onde está a TV, onde ela vai assistir. Então, aqui, olha só, objeto, TV, sujeito, ela ou ele assiste, verbo. Então, aqui é uma outra ordem que a Libras admite. Objeto, sujeito, verbo. TV, ele, assistir. Objeto, sujeito, verbo. A, a ordem básica da Libras também é admitida nessa ordem. Entretanto, a gente tem uma outra ordem que a mesma frase, por exemplo, a gente pode dar o exemplo e ela também é aceitável para Libras, que seria como? Primeiro a gente coloca o sujeito, depois o objeto e depois o verbo. Como que é isso, professora? Olha só. Ela, TV, assiste. Ah, tá certo assim? Também tá certo. Então, ela, TV, assiste. Sujeito, objeto, verbo. Sujeito, objeto, verbo. É uma outra ordem. A gente viu a anterior, que era uma ordem diferente. Então, sujeito, objeto e verbo também são ordens admissíveis. Entretanto, o que a gente tem que observar? A ordem mais aceita, que não tem nenhuma restrição, em qualquer frase a gente pode usar na Libras, e é mais utilizada nas interpretações, é o sujeito, verbo, objeto, né? Sujeito, verbo, objeto é o que mais a gente usa, porque não há restrições. E essas últimas agora que eu mostrei para vocês,
vem o objeto primeiro, depois o sujeito, depois o verbo, sujeito, objeto e verbo, verbo, objeto e sujeito, possuem certas restrições, né? Então, o correto seria sujeito, o verbo e o objeto. Nesse caso da TV, sujeito, ele. Quem que é o verbo? Assiste, TV. Essa é a ordem básica, que não há restrições para a gente fazer na Libras. Se fosse o objeto, sujeito e verbo, TV, ele assiste. Se fosse sujeito, objeto e verbo, sujeito, ele, objeto, TV, assistir. E se fosse verbo, objeto, sujeito, quem que é o verbo? Assistir, objeto, ele. Mas a mais aceita, então, seria a ordem de que é mais comum para nós no português, né? Sujeito, ele, assiste, TV. Sujeito, verbo, verbo, objeto. Então, sujeito, verbo, objeto é a sequência que a gente mais admite na língua brasileira de sinais. Diante disso, a gente também tem na Libras aquilo que a gente tem no português. As frases que são negativas, as frases que são interrogativas, de pergunta, e as afirmativas. A diferença na Libras é que, além dessas três, de negação, interrogação e afirmação, a gente tem também as construções com tópico e as construções com foco. Para entender melhor isso, negativa, ou seja, aquilo que é negativo geralmente tem algum elemento de negação, né? Então, para Libras, por exemplo, a gente tem o sinal de pode e de não pode. Então, posso. Como que é o sinal de posso? Configuração de mão, em V, você encosta aqui no seu pescoço, ó, pode. Não pode. A negação, ela se dá aqui, ó, não pode. Dá pelo rosto, sinal de negação, não pode. Tem outro verbo, que é o verbo precisar. O verbo precisar, a configuração de mão fechada, ó, em A. Precisar. Preciso. E se eu não preciso? Esse verbo, na Libras, a gente vai fazer o não com a negação, ó. Não preciso. Não preciso. Veja que o não posso, ele já vem junto os dois. E o não preciso, a gente precisa utilizar, então, a nossa negação por meio não, da nossa mão, preciso. A gente tem também a negação, que ela se dá em frases de, por exemplo, quando se pergunta assim, casado? Eu não? E veja que já desde o início a frase já vem com a expressão facial de negação. Né? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, os parâmetros são muito importantes. Então, é como se no português a gente perguntasse assim: você é casado? Casada? Eu não. Mas já assim, a expressão facial, como a gente vê ali na figura, ela já é a expressão facial de negação. Né? Então, assim, o sinal de casado é esse. Então, casado? Eu não. Mas já desde o início da frase, essa frase de negação, a expressão facial já é de negação. Então, casado? Eu não. E assim o surdo consegue compreender. Ali do lado, como vocês podem ver, a gente tem tipo alguns símbolos, né? Esses símbolos são a ELIS. O que é a ELIS? É a escrita da língua de sinais. Então, são estudos novos, né, na área da Libras, entretanto, estão se aprimorando esses estudos cada vez mais, voltados para a ELIS, a escrita da língua de sinais. O que seria essa ELIS? Essa ELIS seriam esses símbolos, os quais cada símbolo vai determinar um parâmetro na língua brasileira de sinais. Então, por exemplo, a flecha, ela vai me indicar um movimento, esse quadradinho ali com a metade preta e o outro risquinho em cima é a configuração de mão, né? A sinalização, como que eu devo fazer. Então, a Elisa, ela vem com esses símbolos, e a partir do momento que o surdo vê os símbolos, ele consegue entender qual que é o sinal. Então, por exemplo, ali no primeiro sinalzinho, ele tem as flechinhas para frente. É o sinal de você. Então, e a mãozinha, ela vai dizer que essa mãozinha metade preta, metade branca, significa que a minha mão ela não vai ficar totalmente para frente, a palma da mão, mas ela vai ficar para o meu lado esquerdo, por exemplo. E o dedo que eu vou levantar é o dedo indicador. Então, o movimento ali pelas flechas, ele vai me indicar que é esse movimento, que é o sinal de você.
Casado, né? Aquele símbolo de baixo, ele está dizendo que é esse sinal aqui. Então, isso a gente fala que a Elisa é a escrita da língua de sinais. Aqui também, como vocês podem ver, você casado ou casada, esse arroba, aquilo que eu expliquei no slide anteriores, né? Que representa que a gente não está dizendo se é o gênero feminino ou masculino, é apenas o sinal de casado. E aí a gente tem, então, na Libras, as construções com tópico, né? O que seria esse tópico, né? Esse tópico, ele retoma o assunto sobre o qual se devolverá o discurso. Como que é isso, professora? Tópico é aquilo que vai te dar referência, é como se fosse uma categoria. Então, por exemplo, frutas. Eu gosto de banana. Banana é o quê? Banana é uma fruta. Banana é uma categoria. Então, a gente fala que isso aqui é uma construção em tópico. Primeiro eu falo a categoria, depois eu digo a especificidade daquilo. Então, o sinal de frutas é o sinal de maçã. A gente faz a configuração de mão com o dedo indicador e o dedo polegar na nossa boca, né? E a gente tem as duas mãos em V e vem e volta. Ó, isso aqui é variados, é vários. Então, maçã variadas, que é um sinal composto, significa frutas. Frutas. Então, maçã, variados, frutas. Lembra que eu já expliquei para vocês que alguns sinais eles são compostos, ou seja, eles formam dois ou três ou até mais sinais para formar um determinado sinal. Igual casa, estudar, é escola, é um sinal composto. Então, aqui a gente tem o sinal composto. Maçã, variado, significa frutas. Frutas, eu, dedo indicador para o meu peito, né, para o meu corpo. Eu, dedos fechados, movimento circular. Gosto de banana. Então, essa é uma construção em tópico. Primeiro eu falei a categoria, ó, frutas. Eu gosto banana. Poderia ser também frutas. Eu gosto maçã. Frutas. Eu gosto melancia. Frutas. Eu gosto maracujá. Frutas. Eu gosto morango. Então é isso. A construção com tópico, primeiro eu falo a categoria, que seria frutas, e depois eu falo aquilo que que especifica, né, que está dentro daquela grande categoria. Por exemplo, ó, cachorro variados é animais, sinal composto. Animais. Eu gosto de gato. Animais. Eu gosto de cachorro. Né? Então, primeiro se fala a categoria, depois a especificidade que está dentro daquilo. Então, a gente fala que é uma construção em tópico na Libras. E é admitido esse tipo de construção frasal. A gente tem, além disso, a construção com foco. Com foco. Que seria o quê? Introduz no discurso uma informação nova. Então, a última ocorrência que teve do verbo poder está na posição de foco e permite, então, que a gente possa fazer essa ocorrência novamente ou não. Olha só, veja como isso funciona na prática. Eu poder ir. Eu poder ir, poder, é tipo aquela situação que alguém pergunta, por exemplo, para a mamãe, mãe, eu posso ir na festa? Aí ela vai dizer sim ou não. Eu posso ir? Porque lembram que eu já falei para vocês que na Libras, os verbos, eles sempre vão estar no infinitivo. Não tem conjugação verbal na língua brasileira de sinais. Eu posso, você pode, nós poderemos, vós poderás. Não tem o que tem no português, por exemplo, pretérito, perfeito, mais que perfeito, futuro. Essas coisas a gente não tem na Libras. Os verbos, eles sempre vão ser no infinitivo. Eles vão terminar sempre em ar, em er, em ir. E as conjugações, elas não se dão na Libras. Então, as marcas temporais são dadas por sinal de passado, de presente, de futuro, né? Então, por isso que aparece como poder. Então, o que a gente fala que é construção em foco? Diante ali do que é exposto na frase, qual que é o foco principal? É o posso, posso. Então, eu, configuração de mão, dedo indicador, eu. As duas configurações de mão em A, posso ir.
Posso. Então, a gente fala que esse foco, ele reafirma. Então, eu posso ir? Posso. Então, esse foco é aquilo que é mais importante na frase, e a gente reafirma com o sinal. Eu posso ir? Posso. Né? Então, a gente fala que as construções com foco seria aquele que é mais importante na frase, e que ele vem trazer essa reafirmação. A gente tem os tipos de verbos na Libras. A gente tem os verbos com concordância e os verbos sem concordância na língua brasileira de sinais. Como que se dá isso? Os verbos com concordância, eles precisam ser flexionados, direcionados. Como que é, professora? Ali, olha só, a gente está vendo a Elis de novo. O que a Elis está dizendo para nós? Ó, o primeiro desenho ali tem a flecha, tá? O desenho do quadradinho está mostrando que a mão é para baixo. Olha só. Essa configuração de mão é o dedo indicador para baixo. A outra mão, ela fica totalmente fechada. E a gente faz esse sinal, ó. Isso é um verbo com concordância. Eu te pergunto. Então, eu vem de mim, pergunto para você. Eu pergunto para você, eu pergunto para você. Agora, se você pergunta para mim, então aí o dedo indicador vem da frente para mim. Você está perguntando para mim. Então, olha só, dedo indicador. Se eu pergunto para você, para lá. Se você pergunta para mim, para cá. O dedo indicador, ele vai concordar com as pessoas que vão perguntar. Então, ó, eu pergunto para você. Você pergunta para mim. Por isso que a gente fala que são verbos com concordância. Eles têm que concordar com quem está falando ou com quem vai realizar a ação. Ou seja, o emissor e o receptor ali daquela mensagem. Veja os verbos que não têm concordância. Por exemplo, o verbo conversar. Mão fechada, palma da mão com os dedos fechados, movimento circular. Conversar. Não tem nenhum direcionamento. Eu converso com você. São sinais, o sinal de eu converso com você. Diferente do perguntar. O perguntar muda o sinal, ó. Eu pergunto para você, você pergunta para mim. Então, ele é diferente. Olha só o sinal de brincar. Configuração de mão Y, o dedo mínimo, o dedo polegar. Vai no seu espaço neutro, movimento circular. Brincar. Eu brinco com você. Você brinca comigo. Então, não teve mudança no verbo, como o verbo perguntar, né? Em que o verbo incorpora o emissor e o receptor, e ele há mudanças dependendo de como é a frase. Por isso que a gente fala que é um verbo com concordância. E esses que são sem concordância, eles não têm nenhuma flexão, então. E aí, além disso, a gente tem os verbos não manuais e os verbos manuais. O manual é aquele que incorpora o objeto. Como assim, professora? Ele vai incorporar o objeto de acordo com o verbo. Por exemplo, pintar. Professora, como é o verbo pintar? Depende. Depende. Porque ele é um verbo manual. Você vai pintar o quê? Com o quê? Como que você vai interpretar isso? Lembra que nas primeiras aulas a gente falava que para o surdo é muito importante o sentido, né? Que na linguística a gente trata, que é o estudo da semântica. Qual é o sentido dessa frase? Então, se você, por exemplo, vai utilizar a interpretação do pintar para pintar uma parede, a gente geralmente pinta uma parede com rolo. Então, o sinal de pintar vai ser esse. Não é assim que a gente pega o rolo para pintar? É esse. Agora, se você vai pintar com lápis de cor, por exemplo, um caderno, um livro, um lápis de cor, aí esse vai ser o sinal de pintar, porque é assim que a gente pega o lápis para pintar. Ah, não, professor, eu pintar uma tela. Uma tela. Então, pintar é um verbo que a gente fala que ele é manual. Por quê? Dependendo do tipo que você vai interpretar, do sentido, né? Ah, eu vou pintar a minha casa. Pintar a minha casa. Pintar. Ah, eu vou pintar um quadro. Pintar um quadro.
Ah, vou pintar um desenho. Então, ele é manual porque a maneira que eu vou pintar é a maneira que eu vou interpretar, né? E aí, então, veja só, isso na frase, né? A primeira frase lá, ó. João, casa, pintar. Então, o João vai pintar a casa. Uma casa, geralmente, então, a gente vai pintar o quê? Com o rolo. Então, esse aqui é o sinal de João, é o J, né? João, casa, pintar. João, casa, pintar. A segunda frase, a gente já tem que o João vai pintar uma tela, um quadro, né? Então, João, a tela em si, e aí ele vai pintar a tela. Porque a gente não pinta com rolo uma tela, né? A gente pinta com pincel. Então, João, né? A tela, um quadro, pintar. Aí a terceira frase vai dizer que João vai pintar um caderno. Ele vai pintar o caderno com lápis. Então, João, a gente tem o sinal de caderno, pintar. Então, quando a gente fala do verbo manual, é a maneira como você vai utilizar manualmente, né, o objeto para pintar. Então, eu posso pintar com lápis, eu posso pintar com pincel, eu posso pintar com rolo, sim, todos são verbo pintar. Mas a gente fala que ele é manual porque ele vai depender do que você vai pintar, do sentido, para que você possa fazer o sinal, tá? Eu deixei esse material para vocês da introdução à linguística da Libras, que é a parte a qual a gente viu hoje, tá? E de maneira geral, o que, que a gente aprendeu? Podemos perceber que a Libras ela admite diferentes ordens básicas, né? Que é o estudo da sintaxe, que é diferente do português, mas que a ordem que é predominante é o sujeito, o verbo e o objeto, que é aquela que não tem nenhuma restrição. Sujeito, eu, verbo, assistir TV, objeto. Eu assistir TV. Eu assisto TV. Sujeito, verbo, objeto. Então, o sujeito, verbo, objeto é a sequência que é mais admitida na Libras. As outras podem ter algumas restrições, mas em alguns casos são aceitáveis. Por exemplo, TV, eu assisto. Eu, TV, assistir. Então, vai depender das frases e das situações. Mas para a gente não errar, sujeito, verbo, objeto. A gente viu também que existem na Libras as frases negativas, interrogativas, afirmativas, assim como no português. Não posso, a gente também não precisa, mas a gente tem duas estruturas diferentes, que são as construções com tópico e as construções com foco. Alguém levantou a mão? Jeane, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Pode Sim, abrir. professor. Eu vi que aí no material, se eu não me engano, não fala sobre, por exemplo, como falar no presente e no futuro, ou no passado e no futuro, né? Como que a gente se refere, então, assim, essas ações no passado ou no futuro? As marcas temporais na língua brasileira de sinais, elas são dadas por sinais. Então vai depender. Por exemplo, se você vai querer dizer que ontem você teve aula de Libras, isso é passado. Então, o sinal de ontem, ó, configuração de mão em L, polegar próximo ao olho, movimento para trás. Ontem. Ontem eu aula Libras. Isso é passado. Se eu quero dizer que hoje, presente, né? Eu estou tendo aula de Libras hoje. Aí o sinal, as duas mãos são os dedos fechados no meu espaço neutro. Hoje, eu, aula de Libras. E aí, se eu quero dizer futuro, se eu quero dizer que amanhã vai ser minha aula de Libras. Amanhã, eu, aula de Libras. Então, dependendo da frase, a marca temporal de passado, presente e futuro, ela vai se dar por sinal. E quando eu digo ontem, eu já sei que é passado, né? Se eu faço o sinal de hoje ou de agora, eu já sei que é presente. E se eu faço de amanhã, eu já sei que é futuro. Outra maneira também é com os sinais propriamente ditos, né? Que os dedos fechados, jogados para trás, esse é o sinal de passado. Passado.
A configuração de mão em F, que é o dedo indicador, e a gente costa o dedo polegar, movimento para frente, é o sinal de futuro. Seria numa frase futuramente, né? Então, as marcas temporais na Libras, elas vão se dar por sinais. E dependendo da frase, você vai colocar para que o surdo entenda se foi passado, presente ou futuro. Assim como é nos gêneros, né? As marcas de gênero de feminino e masculino também se dá por sinal. Então, por exemplo, se você começa a frase lá dizendo ontem, dizendo anteontem, que são 2 dedos, ele já vai entender que é passado, né? É igual o sinal de ano. O sinal de ano é a configuração de mão em A. E aí a gente tem a mão ativa, ano, que faz um movimento circular. Se minha mão vai para frente, um ano. Um ano, daqui um ano futuro. 2 vezes, daqui 2 anos. 1, 2, 3, daqui 3 anos. A gente faz até o 4. Depois a gente faz assim, ó, 5 anos. Aí, a partir do 5, a gente faz o numeral. Agora, se esse movimento ele é para trás, significa que é passado. Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Então, as marcas temporais na Libras, elas se dão pelos sinais. E a partir dos sinais, o surdo então vai entender se é presente, passado, futuro. É interessante numa frase, por exemplo, a gente usar isso no início da frase, que assim o surdo já se localiza. Então, ontem eu estudei Libras, ele já vai saber que é passado, né? Então, o sinal, por exemplo, a mês, é o dedo indicador e configuração de manhã. Mês passado, eu estudei Libras, né? Então, ele vai entender de acordo com a marca temporal do sinal. Obrigada. Deu para entender? Deu sim, foi ótimo. Obrigada. Ok. Aí a gente também viu sobre as construções em tópico, que seriam as categorias, né? A gente viu que maçã, variados são frutas. Eu gosto de banana, então isso é uma construção em tópico. Primeiro a gente traz a categoria, por exemplo, frutas. Depois eu vou dizer aquilo que eu gosto. Eu gosto de maçã. Frutas, eu gosto de melancia. Então, construções em tópico. E em foco é quando a gente reafirma aquilo que é mais importante na frase, geralmente é o verbo. Eu posso ir, posso. Em afirmação, a gente fala que é o foco. Assim, a gente também viu sobre os tipos dos verbos, que seriam os verbos que a gente usa com concordância e sem concordância. Verbo brincar, configuração de mão Y, não tem concordância. Eu brinco com você. Verbo estudar, eu estudo com você. Você estuda comigo. Agora, os verbos como perguntar, a gente tem que ter concordância. Eu pergunto para você, você pergunta para mim. A gente fala que são verbos com concordância. É igual o verbo levar. Palma da mão voltada para cima. Levo. Eu levo para você, você leva para mim. É um verbo também com concordância. A gente viu também sobre aos verbos que utilizam manual. O que é manual? Ou seja, os verbos manuais. Então, por exemplo, o verbo pintar é um verbo manual, porque a maneira como você pinta, o sentido é que você vai dar na sua frase, a maneira que vai ser o verbo. Então, se você vai pintar uma casa, pintar casa, porque casa a gente pinta com rolo. Se você vai pintar uma tela, né? A tela a gente vai pintar a tela. Se você vai pintar um caderno, a gente vai pintar o caderno. Então, ó, pintar, pintar e pintar são um verbo manual, que depende da maneira, o que você vai utilizar para fazer a pintura, a maneira que a sua mão vai estar exposta naquela utilização daquele objeto, é a maneira que você vai fazer para a interpretação daquela situação, com o verbo manual. Ok, senhores? Eu vou deixar agora aberto para perguntas, se vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo ou em relação a alguma coisa da plataforma. Eu queria dizer para vocês que vocês têm 2 questionários online, né, que já estão abertos para vocês, questionário 1 e 2. Vocês fizeram um questionário presencial, né? Alguns eu já postei a nota, que conforme eu estou recebendo os tutores, eu acredito que eles têm essa semana toda para estar postando
eles me mandam a nota e eu faço a postagem na plataforma. Então, aguardar essa semana, que eu não recebi ainda de todos, né? Que eles vão corrigindo e encaminhando, de acordo com o tempo deles mesmo, né? Então, seria essa semana. Alguns eu já postei que eu já recebi. Conforme eu for recebendo, eu vou postando. Essa semana 6 a gente não tem nenhuma atividade, tá? Na semana 7, que é a semana que vem, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre a ELISA, a escrita da língua de sinais, e o contexto histórico dessa escrita, né, voltado para os conceitos de identidade e de cultura surda. A gente vai entender um pouco mais esses aspectos. Semana que vem a gente tem o terceiro questionário avaliativo online, tá? A gente tem 3 questionários online, então esse é o último online. E a última semana a gente vai falar sobre a SciWriting, que é a nossa semana 8. A gente vai entender o que é essa SciWriting. E nessa última semana, que é a semana 8, a gente vai ter um questionário presencial, que é o último também da disciplina, tá? Então, por essa semana a gente não tem nenhum questionário aberto, mas semana que vem a gente vai abrir o nosso último questionário avaliativo online. A disciplina de vocês são 3 questionários online e 2 questionários presenciais, tá? Mas eu deixo agora aberto se alguém tem alguma dúvida, alguma situação ou alguma coisa em relação ao conteúdo. Fica à vontade, aproveita. Pode abrir o áudio. Então, a gente me tira essa dúvida, professora. A gente ainda vai ter outro questionário presencial? Sim. Ou não, era só um mesmo? Não, são 2. No final da disciplina. São 2. Ele Tá vai certo. acontecer na última semana. Na última semana ele vai acontecer. E aí o tutor vai estar organizando com vocês o dia, né? Mas geralmente eles fazem no sábado, né? Então a nossa disciplina, conforme a gente tem mais uma semana, a outra semana é a última e os tutores vão organizar com vocês o dia e o horário, mas possivelmente vai ser no sábado, né? Que vocês se reúnem. Então tem mais um questionário presencial. Professora, sobre a prova, a senhora vai disponibilizar depois o gabarito ou vai chegar a conversar com a gente para falar sobre as questões? O gabarito eu posso disponibilizar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida pontual, aí vocês conversam comigo pelo chat na plataforma. Em relação ao gabarito, eu vou aguardar para ver se todos os tutores já fizeram todas as aplicações. E aí eu vou pedir para eles mesmos, eles podem passar para vocês, porque o gabarito e a prova a gente encaminha para o tutor, aí o tutor manda para mim só a nota. Então, assim, se todos os polos já fizeram a prova, você pode já pedir para o seu tutor disponibilizar o gabarito. Eu só preciso verificar se todos já aplicaram. Para a próxima semana aí eu já posso estar disponibilizando, falando para eles passarem para vocês o gabarito, tá? Mas se tiver alguma questão, quando você vê lá na plataforma, por exemplo, eu tirei um, sei lá. Professora, mas por que eu tirei um, né? Alguma situação que você queira mais pontual, aí você pode estar me perguntando pela plataforma e eu esclareço para vocês. Agora, ter tempo da gente corrigir a prova, por exemplo, aqui, a gente não vai ter tempo hábil para isso, porque semana que vem já é outro conteúdo, né? Eu não sei se todos os polos já tiveram a aplicação da prova, porque tinha alguns casos que estavam sem tutor e daí teve que postergar essa prova presencial. Então, a gente está com algumas situações assim. Mas se tiver alguma situação pontual, você pode perguntar no chat, que daí eu esclareço para você, não tem problema nenhum, tá? Agora, trazer a prova aqui para a gente corrigir juntos, a gente não vai fazer esse trabalho, esse processo, né? Que a gente tem outros conteúdos para a gente dar continuidade, tá bom? Ok, obrigada.
Mais alguma pergunta? Mais alguma situação? Pelo jeito foi todo mundo bem na prova presencial, né? Eu espero. Ok. Os tutores estão enviando, conforme estão enviando, eu estou postando, então espero. As notas não estão tão ruins assim, não. Quem não fez ainda os questionários avaliativos, façam, por favor. Pra não deixar para a última hora, né? E então, uma boa noite, um bom descanso para vocês. Boa noite, bom sono, né? Até a próxima, tá? Obrigada pela atenção. Tchau, até mais.